Glórias a Deus, então. Então vamos lá, dar sequência à nossa série de mensagens, hoje em Mateus capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Nós vamos seguir então a nossa série de mensagens, e hoje uma mensagem poderosa da parte de Deus, uma mensagem extraordinária da parte de Deus, que eu dei o nome de Vivendo o Sobrenatural do Reino. Vamos falar hoje de sobrenatural, amém? De sobrenatural, então, porque nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos viver esse sobrenatural. Nós precisamos viver essa realidade. O que está acontecendo aqui? Que Jesus está andando pela Judeia, está andando por Israel, está caminhando com seus discípulos, e ele está indo, se estendendo. Ele vai, que nós vimos na semana passada, até Cesareia de Filipe, aonde se ouve a primeira vez alguém dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro declara isso de forma extraordinária, de forma fantástica. E depois de lá, eles estão andando, eles estão caminhando, e Jesus está ensinando eles, está caminhando com eles. Ele anda com eles pelos vales, ele anda com eles pelos montes, ele caminha pelos vales de Israel, ele está caminhando por aquelas circunvizinhanças, até que chega um ponto que ele pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe um monte. Esse monte ainda não se tem certeza de que monte é. Alguns concordam, a maioria, que é o Monte Tabor. Outros dizem que pode ser o Monte Hermon. E assim vai, diversos montes que se sugere que seja. Como a Bíblia não fala, então a gente não sabe. E não importa qual é o monte, não faz diferença qual é o monte. Mas essa mensagem de hoje é uma mensagem poderosa. É uma mensagem poderosa para a nossa vida. É uma mensagem que eu disse para você no começo do culto, que pode ser o culto da sua vida, pode ser o culto, amém? Então eu quero conversar com você, falar com você, ministrar a sua vida essa mensagem de vivendo o sobrenatural do reino. Primeiro então, no versículo 1, vai dizer que 6 dias depois. 6 dias depois do quê? Então nós vimos na semana passada que eles estão em Cesareia de Filipe. E agora eles estão caminhando, estão andando ali pela região. E Jesus vai falar agora sobre a sua morte e ressurreição. Vai contar para eles que ele vai ter que ir a Jerusalém. E que em Jerusalém ele vai sofrer a morte. E algo incrível acontece nesse dia. Porque Pedro acabou de falar para ele: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus elogia ele: Que bom, Simão, que bom, isso não vem da carne nem do sangue, isso vem do Espírito, isso vem do céu, isso vem de Deus. E Pedro deve ter ficado: uau, que bênção, que revelação, que show. E aí Pedro, né, sempre querendo dar aquelas respostas, sempre sendo alguém que dá a resposta sempre, ele quando Jesus fala, ele diz: eu vou ter que ir a Jerusalém, eu vou ter que morrer, eu vou ter que enfrentar a morte de cruz. Pedro diz: não, o senhor não vai, eu não vou deixar, eu vou impedir isso. E esse mesmo Pedro que ouve o elogio, agora ouve: para trás de mim, Satanás. Misericórdia. Pedro deve ter ficado assim: para trás de mim, Satanás. Aquele que teve a revelação do Cristo, agora é chamado de Satanás, de adversário, daquele que está indo contra os propósitos de Deus. Então foi 6 dias depois disso que eles falam isso. Só que antes desse versículo 1, Jesus fala no versículo 28 de Mateus 16 assim:
Garanto a vocês que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E agora ele pega 3 deles, Pedro, Tiago e João. Alguns dizem que o barquinho também está junto, né? Ele está sempre junto, né? Mas Pedro, Tiago e João, e leva até o monte. E lá acontece um milagre, lá acontece a transfiguração, acontece algo extraordinário, algo sublime, algo sobrenatural. Mas ele pega esses 3, e isso nos chama atenção, porque Jesus, ele tem diversas pessoas à sua volta. Jesus tem uma multidão na sua volta. Jesus tem muita gente na sua volta. Está sempre cheio de gente à sua volta. Ele tem muita gente, ele tem uma multidão, ele tem discípulos na sua volta, e um dos textos nos fala um certo momento que ele envia os 70 discípulos, então ele tem 70 discípulos na sua volta, mas ele tem poucos amigos. Na verdade, ele tem 3 amigos, próximos, íntimos, que ele sempre leva com ele para lugares íntimos. Jesus fala para a multidão, ele fala por parábolas, Jesus fala para os 12, e ele tem uma outra conversa, ele traduz as parábolas, e Jesus fala para os 3. Outras coisas extraordinárias, sobrenaturais. Então Jesus tem 3 amigos. E como é importante nós termos amigos. Amém? Como é importante a gente ter amigo. Como é importante cada um de nós ter um amigo. Como é importante cada um de nós ter aquela pessoa próxima, aquela pessoa que vai te ligar para te dizer como é que tu tá tudo bem contigo, como é que tá aí, tá tudo certo, aquela pessoa que vai te ajudar, aquela pessoa que vai estar contigo na hora ruim, aquela pessoa que vai estar contigo na hora boa. E o padre Fábio de Mello tem um videozinho dele rodando aí, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: tu conhece os amigos? Não na hora ruim, tu conhece os amigos na hora boa. Como assim? Sim, porque na hora ruim é fácil estar contigo também e te botar terra em cima. E te empurrar para baixo. Difícil é um amigo suportar a tua vitória. Difícil é alguém que olha para ti, que vê tu comprando um carro novo e diz: uau, que bênção, quero andar junto, posso dar uma voltinha? Difícil alguém você dizer: comprei uma casa, e ele dizer: que legal, que bênção, olha só, eu não tenho casa, mas tu tem, mas que bom. Difícil alguém você dizer: consegui um emprego naquela multinacional, naquela empresa, e ele dizer: uau, que bom, eu estava orando por ti, que bom que tu conseguiu um emprego nesse lugar. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem jogar terra em cima, elas querem piorar a situação, e aí tu fala: eu estou mal, ele diz: pois é, né, tá difícil mesmo. A pessoa, tu fala: pô, eu estou desempregado. É verdade, olha, está todo mundo desempregado. Às vezes a pessoa fala: comprei um carro novo. Ah, mas esse carro aí eu já ouvi falar que não presta. Pá, matou o cara, né? Meu Deus, eu juntei meus pila para comprar esse carro. O meu sonho é comprar esse carro. Vai dizer que comprou uma casa. Ah, mas aquele bairro lá, se eu fosse tu, não te metia. Olha, lá é complicado. Vai dizer que conseguiu um emprego novo naquela multinacional que você queria trabalhar. A pessoa vai dizer: ih, já ouvi falar, tem um amigo meu que já trabalhou lá, eles não pagam, é muito ruim, olha lá, e tem um cara lá que é terrível. A pessoa, né, te joga para baixo. Mas como é bom ter um amigo. Como é bom ter alguém que te ajuda. Como é bom ter alguém que tu pode ligar um dia e dizer: posso desabafar contigo? Como é bom ter alguém que tu pode conversar. Tu pode chamar e dizer: olha, eu estou com um problema. Olha, eu tô assim. Olha, eu estou precisando de dinheiro. Olha, eu estou precisando de emprego. E a pessoa: não, mas eu vou me empenhar por ti. Eu conheço fulano que eu largo um currículo. Eu conheço ciclano que vai... Não, nós vamos te ajudar. Está precisando de comida? Não, nós vamos fazer um racha. Nós vamos fazer uma coisa. Eu junto aqui, junto ali. Fome tu não passa. Dinheiro tu não vai sentir falta. Tu vai ter a tua conta da luz paga, a tua água paga. Como é bom ter alguém assim. Como é bom ter alguém que vai estar junto contigo, do teu lado, quando tu precisa. Como é bom, né? Que dia que tu está mal e alguém te liga. Fantástico. É ou não é? Amém? Amém? Amém. Mas uma coisa muito importante: amigos não são perfeitos. Amigos têm defeitos. Como eu e como você.
Porque na verdade é uma pessoa como nós. Como tinha esses 3 amigos de Jesus. Pedro era conhecido como colérico, o sanguíneo, né? É o papo reto, é aquele que dá a resposta. Jesus pergunta, ele fala. Jesus fala, ele responde, mesmo sem perguntar como foi esse caso, né? Jesus está contando que vai para a cruz. Não vai. Se atira na frente, né? Jesus um dia, fazendo a multiplicação dos pães, começa a dar-lhe pancada no povo, dizer que o povo estava ali só para comer pão, porque não queria ele, porque não queria a vida eterna. E eles estão falando e o povo começa a ir, sai fora. Jesus está ficando louco e começa a ir embora, fica só os 12. Aí Jesus fala, e vocês, não querem ir embora também? Pega, vaza. Pedro se atira. Ele é o líder dos apóstolos. Ele fala, para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Ele tem muito acerto, mas ele também tem uns erros também. Mas ele é o sanguíneo, é o colérico. Pensa, né? É aquele amigão que é o brabão, que é o cara que responde. É o cara, não é bem assim, é o cara que é enérgico. Mas ele é amigo de Jesus. Aí tem Tiago, conhecido como Tiago o Justo, que é irmão de João. Eles eram conhecidos como os filhos do trovão. Eles dão umas rateadas assim na caminhada. Uma hora eles estão lá, Jesus está indo, né, evangelizando, falando, e aí tem um povo lá incomodando, e aí Tiago e João diz, Senhor, você não quer que a gente ore? E manda descer um raio do céu e fulmine eles. Jesus, não, que isso, vocês estão loucos? Um dia a mãe deles chega, Jesus, quando tu for para a tua glória, eu posso pedir um trono para eles, que eles se sentem junto com o Senhor, do lado de Deus. Eles têm umas viagens meio loucas, assim, mas são amigos de Jesus. Porque eles são 3 amigos fiéis, que ficam com Jesus até a morte. Até a morte, eles são fiéis até a morte. E quando a Bíblia fala, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, a Bíblia não está falando para você ser fiel até o dia que você morrer, de morte morrida. Sabe? Se você for lá com 80, 90 anos, 100 anos, 120, né? Vamos ver bastante. Chega lá, deita na cama e diz, chegou a minha hora. Pim, acabou. Isso é bom. Seja fiel até a morte, que benção isso aí, até tu morrer, claro. Que bom, mas a Bíblia está dizendo, seja fiel até a morte matada. A morte da perseguição, a morte da intriga, sabe? Aquelas pessoas que vão te jogar contra, aquelas pessoas que, não, mas o que é isso? E aconteceu isso com os apóstolos. Pedro morre crucificado. Ele diz, só que a tradição diz que Pedro pede para crucificar de cabeça para baixo. Porque ele diz, não, eu não sou digno de ser morto como o meu mestre. Vira essa cruz, cabeça para baixo. Tiago é decapitado, ó. Perde a cabeça. Foi o primeiro mártir dos apóstolos a morrer. Na Bíblia, a Bíblia relata a morte dele. Ele foi morto, perdeu a cabeça. João sofre um exílio, uma prisão nos seus últimos dias de vida. Já um senhor idoso, está preso. Foi limitado a sua liberdade, ele não tem liberdade para nada, agora ele está preso até o fim da vida. Mas foi fiel até a morte. Até a morte. Jesus tinha muitos seguidores, mas poucos amigos. Jesus tinha muitos conhecidos, mas poucos morreriam por ele. Você também será cercado de muitas pessoas, meus queridos. Você também será cercado de uma multidão de pessoas. Você também será cercado por colegas de trabalho, por colegas de faculdade. Você também será cercado por muitas pessoas, mas poucos amigos. Porque é assim que acontece. Poucos morrerão por você, poucos darão a vida por você. Mas aqui, fundamental, o que eu quero deixar marcado hoje, nessa noite, é que eu e você, não espere pelos amigos, eu e você devemos ser os amigos. Seja você o amigo que vai até a morte por alguém, seja você o braço de alguém, seja você o ombro de alguém, seja você aquele que liga para alguém, seja você aquele que cuida dos outros. Porque a igreja, ela precisa do cuidado uns pelos outros. A igreja precisa do amor uns pelos outros. A Bíblia fala que nós devemos ajudar, estar junto com as pessoas, de preferência, em primeiro lugar, os da fé. Então seja eu e você amigo, morra por alguém, morra uns pelos outros, seja amigo dos irmãos, seja amigo do seu pastor, seja amigo, precisamos de amigos e precisamos ser os amigos, amém? Amém.
Ainda no versículo 1, diz que Jesus levou eles para o alto do monte. Só que onde eles estavam? No vale. Para subir para o monte, eles estavam no vale. Porque lá em Israel tem muitos montes e muitos vales. O que é um vale, né? O que é um vale para a definição de vale, para a geografia? O vale é um acidente geográfico, cujo tamanho pode ser pequeno ou muito grande. Mas o que é vale na Bíblia? O que é vale para nós? O que é o vale? O que o vale representa para nós? O vale representa muitas coisas. Porque o vale é um declínio, né? É um acidente geográfico. O vale é um buraco. Vale é um lugar que as pessoas não gostam de estar. Porque no vale existiam as guerras. E no vale as pessoas eram encurraladas pelos inimigos. Então eles andavam pelos vales. Os vales tinham rios, tinham lagos que atrapalhavam também nessa caminhada. Então o vale representa algo difícil, algo complicado. O vale pode ser, para nós, um espírito abatido. Eu estou nos dias de vale com o espírito abatido. O vale para nós pode ser uma fonte de depressão. Estou passando por um vale, estou passando por uma depressão. Estou dentro de um vale, dentro de uma depressão. O vale pode ser uma perda. Pode ser a perda de um amigo, a perda de um parente. Pode ser a perda de algo que nós tínhamos, que nós temos. É um vale, está passando pelo vale. O vale pode ser um desemprego. Estou desempregado, não acho emprego, estou passando por um problema, eu estou passando por um vale, eu estou desempregado, está faltando dinheiro em casa, está faltando comida em casa. É um vale. O vale pode ser uma frustração, um aperto, uma tristeza, uma angústia. É um vale, é dias de vale. O vale pode ser uma dor. Mas precisamos passar pela dor. Precisamos passar pelo vale. Precisamos passar pela dor. Porque Jesus aqui está dizendo, Ele está mostrando para nós que nós teremos dias de vale, mas nós teremos dias de monte. Amém? Amém. Nós precisamos passar pela dor. Imagina uma grávida. A grávida precisa passar pela dor. Depois que ela passa pela dor, ela tem uma criança nos braços. E aí ela vai... ela não vai esquecer a dor, mas ela vai deixar a dor para trás. Acabou a dor. É fantástico, mas ela precisa passar pela dor. Nós precisamos passar pela dor. Todos nós precisamos do vale. Todos nós precisamos do dia ruim. Todos nós precisamos da derrota, todos nós precisamos da dificuldade. Pastor, que é isso? O senhor está louco? Sim, nós precisamos de tudo isso, da dor, da tristeza, da dificuldade. Precisamos. Por quê? Porque aí nós dependemos mais de Deus. É no vale que nós dependemos de Deus. É no vale. Muitas vezes nos encontramos em vales porque Deus nos colocou lá. Foi Deus que nos colocou no vale. Não se esqueça que eles estavam no vale, mas eles não estavam sozinhos. Quem estava com eles? Jesus. E Jesus levava eles nos vales. Eles andavam pelos vales, mas Deus nos coloca nos vales para nos tirar de lá. Olha o que fala Lucas, replicando Isaías, Lucas 3, 4 e 6. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado. Repita comigo: todo vale será aterrado. E todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. O que esse texto está dizendo? Que vai chegar um dia, que esses vales serão nivelados com os montes serão aplanados, os vales serão aterrados, e tudo vai ser igual. Vai chegar um dia que a tristeza vai ser vencida pela alegria, porque tudo será igual. Vai chegar um dia que o desânimo não vai te vencer, porque terá a vitória, porque tudo será igual. Porque nós andaremos numa planície, nós não andaremos mais no vale. Haverá um dia sublime, um dia da glória de Deus, um dia da presença constante do Senhor.
Amém? Mas os vales são precisos, são necessários. Ele deseja, se você está passando por um vale, se você está dentro de um vale, se você está dentro de um buraco, está dentro de uma fenda, Ele deseja tirar você do vale e levar você para o monte. Porque Ele deseja tirar os seus filhos do vale e levar eles para o monte. Para quê? Para quê? Versículo 2 diz: ali Ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus deseja nos tirar do vale. Jesus deseja nos tirar do natural e nos levar ao sobrenatural. Os discípulos foram levados por Jesus até o monte. Mas não foi todos. Foram os amigos. Foram os 3. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Teve uma série de mensagens que eu preguei aqui o ano passado, rompendo limites. Porque nós precisamos romper o limite da carne. Precisamos romper o limite do natural. Precisamos romper o limite da carne e viver no Espírito. Precisamos romper o limite do natural e viver no sobrenatural. Precisamos deixar Jesus nos conduzir ao alto do monte para vivermos o sobrenatural. Porque lá esses homens viveram o sobrenatural. Não foi os 12, foi só os 3. Os outros ficaram lá embaixo e eles subiram para o monte com Jesus e eles tiveram uma experiência sobrenatural, sublime, fantástica, extraordinária. Eles viram Jesus se transfigurando, eles viram algo sobrenatural, o céu desceu naquele lugar. Viveram uma experiência que os outros não viveram. Tanto que quando eles descem de lá, eles encontram um demoniado lá embaixo, e os outros discípulos estavam lá. E quando Jesus chega lá, eles não conseguiram expulsar o demônio. Mas esses que estão junto com Jesus lá em cima, agora viveram o sobrenatural, agora viveram uma experiência fantástica, extraordinária. Eles agora estão cheios de Deus, eles estão maravilhados com aquilo que aconteceu. Porque eles viram a glória de Deus, eles viram Jesus glorificado, eles viram Moisés e viram Elias. Eles provavelmente desceram cheios de Deus. Nós precisamos, gente, viver o sobrenatural, estar no sobrenatural, para ser cheios de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você: não reclame da vida. Não reclame da vida. Não reclame das coisas que Deus tem feito. Não reclame da vida que Deus te deu. Não reclame, mas clame a Ele. Sempre enxergue Deus nas coisas, mesmo que elas sejam pequenas. Sempre enxergue Deus nas coisas. Sempre enxergue Deus no que está acontecendo com você. Sempre enxergue Deus, porque é Ele que te levou para o vale. É Ele que está contigo no vale. Então sempre veja Deus no que está acontecendo. Às vezes precisamos de uma grande provisão. Uma grande provisão. E aparece uns pila. Glória a Deus pelos pila. Glória a Deus por aquilo que chegou. Foi Deus que mandou. Está mandando em conta-gotas, não tem problema, vai guardando o copo. Até encher o copo. Mas glorifica a Deus por aquilo. Agradece a Deus por aquilo. De repente, numa tarde quente de verão, você está louco para estar numa piscina. Mas chega para você um copo d'água. Diga: glória a Deus, vou matar minha sede. Agradeça a Deus, veja a Deus, saia do natural. Saia do natural, saia do natural. Viva o sobrenatural de Deus. Coloque sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Se você não colocar a fé em ação, você não vai ver Deus. Você só vai reclamar, você vai murmurar, você vai falar coisas absurdas para Deus, porque não está colocando a fé em ação. Vou contar para você 2 testemunhos que aconteceu comigo. Primeiro, essa semana, precisava pagar umas contas, uns boletos, e faltou dinheiro. E não tinha dinheiro. Não tinha. E aí a gente fica meio
meio turbado, fica meio abalado, fica meio triste. O pastor também fica triste. O pastor também fica abalado. Mas a diferença é que eu procuro quem sabe me dar resposta. Eu procuro aquele que pode solucionar o meu problema. Quando eu vi que não ia ter para pagar tudo, eu vim aqui para cima. Me ajoelhei aqui. Chorei na presença dele. Mas outras coisas que precisava falar para Deus. E uma delas eu disse, Senhor, eu preciso da provisão, Senhor. Eu saí, tive que ir no centro. Fui no carro dizendo, Senhor, eu preciso de uma provisão. O Senhor sabe disso, é nossos compromissos. Precisamos honrar com eles. Quando chega de tarde, uma irmã me manda uma mensagem, pastor, o senhor está em casa? Não, o que seria? Eu tenho uma oferta aqui para lhe dar. Eita glória! Eu disse, irmã, já assim, né? Já emocionado, né? Digitando, irmã, a senhora foi a resposta de Deus, irmã. Hoje de manhã eu orava por isso. Irmã, a senhora foi a viúva que sustentou Elias no dia de hoje. Deus falou com a senhora sem a senhora saber. Ela ficou feliz, glória a Deus. Quando eu cheguei, eu peguei o dinheiro e era o que nós precisávamos para pagar 2 boletos. E eu fui na hora, já era noite, já fui lá pagar, já fui fazer. E glória a Deus! Porque nós vamos colocar a fé em ação. Precisamos entender, precisamos sair do natural, gente, e viver o sobrenatural. Porque nós somos puxados para viver o natural. Porque nós temos 3 inimigos aqui. Nós temos a carne, nós temos o mundo e nós temos Satanás. Os 3 estão brigando para que a gente viva no natural. A gente viva aqui, porque esse mundo aqui vive cego. Esse mundo aqui vive trilhando uma caminhada com os olhos fechados, com os ouvidos tapados. E são guiados pela mídia, são guiados pela multidão. E não vive o sobrenatural. E não vive Deus, e não vê a glória de Deus. Porque está preso nesse mundo. Você já viu aquele filme Matrix? Não sei se você já viu. Matrix retrata bem isso. Aqui as pessoas andam sonolentas, robozinhos, acorda de manhã, cedo, se arruma, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro, preso ao que está ali envolvendo o trabalho, volta para casa, vai tomar um banho, jantar, dorme, amanhã a mesma coisa, e vive nesse processo. Aí a Matrix, né, quando o Neo entra na Matrix, ele vê que ele entra num mundo que é a realidade, que é a verdade, que é os céus, é o reino dos céus. E aí nós vamos viver o sobrenatural. Aí aconteceu uma outra coisa essa semana, eu estava meio também abalado, meio preocupado com algumas coisas, e triste por algumas coisas, e orando a Deus. Eu fui de novo para Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta, Deus. Preciso falar comigo, Senhor. Estava preparando essa mensagem. Aí eu tenho amigos. Amém? Amém? Um amigo mandou uma mensagem. E aí, querido, tudo bem? Quero dizer que tu é importante para essa cidade. Na hora ele me quebrou. Eu falei, cara, foi a resposta de Deus agora mesmo. Eu olhei para Deus pedindo uma resposta para Deus. E isso foi uma resposta de Deus. Sobrenatural, queridos. Saia do natural, saia desse mundo, viva, suba o monte. Haverá dias de vale, mas haverá dias de monte. Haverá dias de dificuldade, mas haverá dias de glória. Amém? Amém? Precisamos viver o sobrenatural. Você só vai viver isso se você viver o sobrenatural. Você só vai experimentar isso se você viver o sobrenatural. Você só vai ter resposta de Deus se você falar com Deus. Viva o sobrenatural. Viva o sobrenatural. E aí no versículo 4 e 5 diz assim: então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado, ouça-no. Para viver o sobrenatural, é necessário ouvir a voz correta. Ali estavam representados naquele momento todas as escrituras. Ali estava representado toda a Bíblia.
Naquele momento, estava ali toda a Bíblia naquele lugar. Estava ali Moisés, representando a lei. Estava ali Elias, o maior dos profetas, representando os profetas. E quando Jesus faz referência do Antigo Testamento, ele diz a lei e os profetas. Está se referindo a Moisés e os profetas. Ali estavam os apóstolos, representando o Novo Testamento. E ali estava Jesus, no meio deles. Moisés, Elias, Jesus, os apóstolos. Porque Jesus é o alicerce de tudo. Jesus é aquele que divide, né, que faz a separação, que faz a divisão, que faz essa ligação entre o antigo e o novo. E ele está ali. Só que nesse momento, o Pedro, né, só podia ser o Pedro, o colérico, né, o sanguíneo, aquele que bate e volta, aquele que responde, emocionado com aquilo que está vendo, ele viu uma coisa extraordinária. Pedro tem um momento de insanidade. Porque Pedro, quando olha aquela cena, ele fala: Senhor, que bom que está aqui, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, para Moisés e para Elias. Pedro tem um momento de insanidade. Por quê? Porque ele está preso ainda às velhas doutrinas. Quando ele olha Moisés, olha Elias, ele diz: não acredito, estou na frente de Moisés, não, estou vendo Elias, uau! Ele está preso às velhas práticas, ele está preso às velhas doutrinas, ele está preso ao passado. Jesus vem trazer o futuro, vem trazer a nova aliança, ele está preso ao passado. Segundo, ele iguala Jesus aos outros. Vamos fazer uma tenda para vocês 3? Ele iguala Jesus com os outros, está dizendo que vocês 3 são iguais. Para viver o sobrenatural de Deus, para viver a glória de Deus, é necessário esquecer as velhas práticas, é necessário esquecer as velhas doutrinas, é necessário esquecer os velhos ensinamentos, é necessário esquecer aquilo que você viveu. Para viver o sobrenatural de Deus, é preciso olhar para frente, é preciso esquecer o passado, esquecer o que está para trás e olhar para frente. E Jesus ali não é igual a eles, ele é superior a eles. E aí quando Pedro faz isso, existe uma resposta que é dada. E a resposta não vem dos profetas, não vem de Elias. A resposta não vem da lei, não vem de Moisés. A resposta não vem dos apóstolos. A resposta não vem de Jesus. A resposta vem do Pai. A resposta vem de Deus. A questão, meus amados, não é quem faz as perguntas, não é quais são as perguntas, mas é quem responde as perguntas. É quem responde. Quem está respondendo as suas perguntas? Quem está respondendo os seus questionamentos? Em quem você tem procurado para responder as suas perguntas, para responder os seus questionamentos, para responder as suas dúvidas? Porque nesse momento quem responde é Deus, o próprio Deus responde, o próprio Deus, uma voz vem do céu. Mas atenção, algumas coisas que aconteceram nessa resposta. Primeiro, uma nuvem encheu aquele lugar. O que isso quer dizer? A nuvem, no Antigo Testamento, ela só descia ou no tabernáculo, ou no templo, ou na tenda do encontro, ou quando Moisés subiu o Horebe. Então, ela só desceu nesses momentos, porque só descia a nuvem quando tinha a presença de Deus, e Deus só descia nesses lugares, Deus só descia nesses lugares. E o que isso quer dizer? Porque ali está alguém que é maior que o templo, ali está alguém que é maior que o tabernáculo, ali está alguém que é maior que a presença, que a tenda do encontro, ali tem alguém que é o próprio templo de Deus, que é o próprio tabernáculo, que é a própria tenda do encontro. Ali está Jesus. E a nuvem desce naquele lugar. Precisamos dessa nuvem, meus amados. Precisamos dessa nuvem. Nós precisamos entrar na nuvem. Nós precisamos que a nuvem desça aqui, que a nuvem baixe aqui. Nós não podemos viver uma frieza espiritual. Nós não podemos viver uma mornice. Nós não podemos viver no mesmo. Nós não podemos viver no natural. Precisamos do sobrenatural. E para o sobrenatural acontecer, a nuvem precisa descer. Precisamos dessa nuvem descendo. Precisamos da glória de Deus descendo. Nós precisamos dessa nuvem para ouvir a voz de Deus. Você deseja ter um encontro com Deus? Então vá até Jesus.
Vá até Jesus. Precisamos ter um encontro com Deus. Precisamos da nuvem, da Shekinah, da presença de Deus. A palavra diz que os sacerdotes entravam no templo e diziam: santo, santo, santo é o Senhor. E o templo se enchia de fumaça, se enchia da presença, porque declaravam a santidade de Deus, porque invocavam o nome de Deus, porque diziam: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor. E aí Deus vinha descer para ver quem é que está me chamando, quem é que está declarando meu nome, quem é que está me buscando. Mas nós só podemos fazer isso no templo, ou no tabernáculo, ou na tenda do encontro. E esse é Jesus. E Ele está aqui. E Ele vem nos visitar toda semana. Nós precisamos entrar nessa nuvem. Às vezes nós não entramos na nuvem. A nuvem está pairando aqui em cima, e nós estamos parados, e a nuvem está ali, e nós não entramos nela. Precisamos entrar na nuvem. Precisamos entrar na nuvem. Precisamos mergulhar na nuvem. Aleluia. Precisamos viver o sobrenatural. Segunda coisa, os discípulos se prostraram quando ouviram a voz. Quando ouvir a voz de Deus, precisamos nos prostrar. Você ouve a palavra de Deus todo domingo, se proste a ela. Você ouve a palavra de Deus em todo culto, se proste, deixa Deus te pegar. Para você viver o sobrenatural. E esse sobrenatural, ele pode não ser você vê um anjo. Ele pode não ser você vê um mistério. Ele pode não ser algo assim extraordinário. Mas o sobrenatural que Deus quer fazer na nossa vida está em nós. Nós precisamos ser tocados pela nuvem. Nós precisamos ser tocados pela glória de Deus. Nós precisamos ser transformados, porque a transfiguração vem de metamorfose, de transformação. Jesus foi transformado. Alguns dizem que ele teve ali o corpo glorificado. E nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos dessa transfiguração. E aí nós vamos viver o sobrenatural. Mas esse sobrenatural para você pode ser acabar com a sua ira. O sobrenatural para você pode ser acabar com a sua ansiedade. O sobrenatural para você pode ser acabar com a sua insubmissão. E agora você se tornar uma pessoa submissa, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que confia em Deus. Isso é viver o sobrenatural de Deus. É viver a transformação de dentro para fora. É quando Pedro olhou para Jesus, ele viu, uau, que é isso? Ele viu brilhando, ele viu resplandecente. É isso que nós precisamos, dessa transformação para viver o sobrenatural. Sabe o que é isso? É a pessoa te encontrar na rua e trocar meia dúzia de palavras com você e dizer: tu está muito diferente. Tu não é mais a mesma pessoa. Tu não é mais igual àquele que eu conheci. Tu está diferente, porque você passou por uma transformação. Porque agora você vive o sobrenatural. E não tem nada mais sobrenatural na vida do que a conversão. Nada mais sobrenatural na vida do que você mudar o seu caráter. É a pessoa saber que você é um pilantra, que você é alguém que passa a perna em todo mundo, e ela te encontra, te propor uma pilantragem, então você fala: não vou fazer. Como você vai fazer? Não faço mais. Como não faço mais isso? Não faço mais. Mas tu sempre fez. Mas eu não faço mais. Acostumado a levar você para gandaia, levar um homem para gandaia, a ir para os bares beber, encher a cara, trair a mulher, você dizer: não vou. Como não vai? Mas vai ter, olha, tudo de graça, mulherada, vai ter festa. Não vou. Como não vai? Que isso? Mudou de lado agora? Não, agora eu sou fiel, agora eu fui transformado, agora eu vivo o sobrenatural de Deus, agora eu vivo dentro da nuvem. Aleluia! Precisamos ser tocados por Deus, precisamos viver na nuvem, precisamos ser pessoas submissas, obedientes, entrar na nuvem. E por último, a voz disse a quem devemos ouvir. Porque quem ouve a lei sem Cristo se torna um legalista.
Quem ouve a lei sem Cristo vai olhar para a lei e não vai entender nada. Quando ouve a lei e vai dizer: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não dê falso testemunho, não minta, não cobice, não roube. Vai olhar para a lei e vai dizer: ok, tenho que seguir esses passos, eu preciso ser assim, né? E aí alguém faz alguma coisa, ele aponta o dedo: mas é mentiroso, é sem vergonha, está rompendo a lei. Quem encontra a lei sem Cristo vira um legalista. Quem encontra um profeta sem Cristo vira um místico e cai facilmente em heresia. Porque ele procura o profeta. Ele procura a profetada. Ele vai pulando de igreja em igreja, porque lá está o profeta, ali tem um profeta, ali tem um anjo, ali tem um apóstolo, ali tem um semideus, ali tem um patriarca, e ele vai procurando o profeta. Ele quer o profeta, ele quer a profecia. Daqui a pouco ele está caindo numa mão de alguém que joga búzios, daqui a pouco na mão de alguém que joga cartas, daqui a pouco alguém que vê o futuro. Eu preciso saber do meu futuro, eu preciso saber o que vai acontecer comigo amanhã, eu tenho que procurar o profeta. Ele cai em heresia, ele cai em misticismo, e ele começa a fazer mandingas dentro da igreja. Então nós precisamos ouvir a voz certa. Porque quem ouve a lei através de Cristo encontra a graça de Deus e o seu amor. Porque quem ouve a lei através de Cristo, ele ouve: não adulterarás, e ele fala: uau, como Deus é maravilhoso. Ele não quer que eu adultere, ele também não quer que alguém me traia. E que Deus, como Deus não roube, que como Deus é maravilhoso, como Ele me ama, Ele não quer que eu roube ninguém e que ninguém me roube. Que maravilhoso. Não adulterarás, não dá falso testemunho, não minta. Ele diz: que fantástico. Que benção, como Deus é bom, como Deus me ama. Ele não quer que eu minta para ninguém e que ninguém minta para mim. Olha só como Deus é bom. Ele vê o amor na lei, ele vê Deus na lei, ele vê que a síntese da lei é o amor. Mas só vê isso através de Cristo. E quando ele ouve o profeta com Cristo, ele não vira um místico. Ele não quer saber do futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. Ele diz: eu vivo para Cristo, o que vai acontecer comigo amanhã está nas mãos dele. Eu sei que tudo que tem para mim amanhã vem dele, é bom, é maravilhoso, é perfeito, é agradável. Porque é a vontade de Deus para mim. Quando ele ouve o profeta, ele vê que o profeta aponta para Cristo, aponta para a cruz, aponta para a conversão, aponta para o sobrenatural. Quem ouve a lei e os profetas com Cristo, ouve a graça. Para viver o sobrenatural de Deus, o próprio Deus está dizendo: para viver o sobrenatural, ouça Cristo. Para viver o sobrenatural de Deus, ouça Jesus. Somente Jesus. Somente Jesus. Porque ele fala: esse é meu filho amado, a quem me agrado, ouça-no. Mas o último versículo que nós lemos, Jesus agora fala com eles, e eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, concluindo, meus amados, precisamos viver o sobrenatural de Deus. Precisamos romper com o natural. Precisamos declarar essa santidade de Deus. O reino dos céus é o sobrenatural de Deus. O evangelho é o sobrenatural de Deus. A palavra diz que o evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus é o sobrenatural. Para transformação, para conversão, para mudança. Para viver o sobrenatural de Deus e ter uma vida transformada, você precisa de 3 coisas. Primeiro, passar pelo vale. Você precisa passar pelo vale. Você não vai chegar no monte sem o vale. A não ser que você chegue de helicóptero. O helicóptero naquela época não existia. Nós vivemos conforme aquela época. Nós precisamos passar pelo vale para chegar no monte. O vale faz parte do processo do monte. O vale faz parte da caminhada para o monte. Então passe pelo vale. Faz parte do crescimento passar pelo vale. Para viver o sobrenatural, para viver a transformação, precisamos passar pelo vale. Segundo, para viver o sobrenatural, precisamos subir ao monte. Suba ao monte. Deixe as coisas desse mundo lá embaixo. Lá embaixo. Deixe o mundo lá embaixo. Ande no alto. Viva nas alturas com Jesus. E para viver o sobrenatural de Deus, ouça Jesus. Somente Jesus.
Amém? Feche seus olhos, por favor. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tua maravilhosa palavra.